Olá, bem-vindo a mais um Fisconet News. Prezado colega contabilista, prezado assinante da Fisconet. Fisconet News agora da semana do dia 25 a 29 de outubro. E como sempre nós temos aqui um resumo da legislação, e não só da legislação, mas também das novidades aí que saíram no nosso site, o site da Fisconet, www.fisconet.com.br, que traz lá diariamente as atualizações para você, contabilista, que precisa da informação com rapidez e segurança. Mas se você não teve aí tempo essa semana de verificar, o News justamente é um resumo da semana que passou para pelo menos você ficar atualizado semanalmente daquilo que saiu de novidade. Então vamos para as novidades da legislação. Nessa semana que passou, nós tivemos a solução de consulta número 3012 do DICIT SRRF número 3, tratando do imposto de renda sobre honorários de sucumbência. Então o legislador aí respondendo uma questão, lembrando sempre que a solução de consulta é uma questão, é uma pergunta feita por um contribuinte à Receita Federal que responde através da solução. E a resposta foi a seguinte: olha, honorários de sucumbência, mesmo naqueles casos de pequeno valor, que os advogados recebem aí da outra parte, né? Esses honorários de sucumbência são rendimento tributável, sim, estão sujeitos àquele rendimento acumulado para cálculo do imposto de renda. Então, você que é advogado, vale a pena dar uma olhada nessa solução de consulta para saber aí se você está calculando corretamente seu imposto de renda na fonte. Tivemos também a solução de consulta número 3013 do DICIT SRRF número 03 do Diário Oficial aí do dia 29 de 10. Tratando aí mais uma vez do ICMS, subvenção para investimento, trazendo aí os critérios para que se possa aí efetivamente excluir da base de cálculo de imposto de renda, contribuição social, o ICMS subvenção para investimento. Então esse é um assunto aí recorrente nas soluções de consulta, um assunto recorrente aí da atualidade, né? Então mais uma vez o fisco aí se posicionando sobre isso, certo? Além disso, nós tivemos aí notícias bem interessantes aí que vale a pena comentar, que um dos casos foi a questão que um juiz da 13ª Vara de Porto Alegre, determinou que não há incidência de imposto de renda e contribuição social sobre a Selic, naqueles casos de impostos pagos a maior. Então, o que ocorre? Isso é uma situação bem interessante, porque é bem relevante esse valor. A empresa aí entra na justiça para recuperar um imposto pago a maior indevidamente, né? Ou que considerava que esse imposto não era devido, aí acabamos de falar aí no caso do ICMS, subvenção, né? E vence essa ação e tem a possibilidade de recuperar o tributo atrasado aí dentro do prazo prescricional de 5 anos. E isso sofre aí uma correção pela taxa Selic, que é uma taxa de juros, né? E o fisco sempre entendeu até então que essa atualização monetária é receita financeira para a empresa, base de cálculo dos tributos federais. E agora, né, com essa decisão, o juiz aí da 13ª Vara de Porto Alegre entendeu que isso não é acréscimo patrimonial e que não haverá incidência de imposto de renda e contribuição social. Então, isso é bem interessante. Vale a pena dar uma olhada, porque é bem significativo em determinados casos. Lembrando sempre que é uma decisão, é uma jurisprudência que se abre, que se cria, mas que pode, né, ser um entendimento aí para todos os casos que
estão questionando essa mesma pauta, certo? E na mesma linha, aí, saindo da pessoa jurídica, indo para a pessoa física, né, nós temos aquela decisão aí do Supremo Tribunal Federal, e aí já uma instância máxima, né, determinando que juros de mora sobre valores salariais e previdenciários, tá, são considerados verbas indenizatórias e que não há incidência de imposto de renda. Aí o imposto de renda da pessoa física. Então é uma outra notícia que está no nosso site, mas que puxa aquela questão que tratamos ali há pouco da pessoa jurídica para a pessoa física. Então a pessoa física recebeu lá um precatório, um exemplo, certo? E esse precatório teve juros agora para recebimento. E até então o entendimento era que juros, acréscimo patrimonial, que é uma receita tributável na pessoa física. E agora o entendimento do Supremo é que não é tributável. Então cabe fazer a solicitação de restituição ou como fazer essa solicitação de restituição, como recuperar esse imposto que foi pago a maior naqueles casos que já se calculou, né, já se apresentou como base de cálculo esse valor e que se terminou pagando a mais imposto de renda. E essa notícia, ela traz ali o caminho como fazer essa recuperação. E certamente pode lhe trazer dúvidas, né? Poxa, mas ali, mesmo lendo a notícia, porque é uma notícia, né? Fiquei na dúvida, como eu faço para recuperar? Pô, sou advogado, está aí uma grande oportunidade, né? Como eu faço essa recuperação na pessoa física? Lembrando que a Fisconet pode lhe ajudar nesse critério. Por quê? Porque é justamente essa área que atuamos, né? Nossa consultoria pode lhe dar todo o suporte necessário para você fazer esse processo de recuperação. Então, claro, a Fisconet sempre do seu lado, aí, ele apoiando em tudo aquilo que necessitar. E tivemos também no nosso news da semana aí, 2 matérias, né? A matéria, aí sim, aí autoral nossa, matéria trazendo normalmente questões aí mais práticas do dia a dia aí, que é para lhe auxiliar. Então, uma das matérias é retificação de lançamentos contábeis. Ah, mas eu faço tudo no sistema, é muito fácil retificar e tal. Mas o que ocorre? Em muitos casos, a gente constata o erro ali na contabilidade daquele mês que já está fechado ou daquele ano que já está fechado. Né? E como fica isso? Porque aí a gente não vai abrir um mês novamente para fazer uma retificação ou vai alterar o ano anterior aí, que já está tudo pronto, as demonstrações financeiras, né? Então existem técnicas contábeis aí consagradas que são a forma correta de se fazer essas retificações. E a Fisconet está trazendo nessa matéria aí justamente essa abordagem para você fazer corretamente essa retificação. E outra matéria que nós temos, né, é uma matéria que trata aí sobre o imposto de renda da pessoa física para garimpeiros. Né? E sabemos aí que existem atividades como, por exemplo, transporte, né, como garimpo, aonde, não é tributado integralmente o rendimento. Por quê? Porque existe aquela questão lá do custo, do gasto que a pessoa física tem para conseguir oferir esse rendimento. Então, essa matéria aí da Fisconet está trazendo justamente como se faz, como se calcula, qual é o processo, quanto por cento é tributável, quanto por cento não tributa, nessa atividade aí que é bem interessante e, como sempre, a Fisconet lhe dando esse suporte, ok? Então, nesta semana foi o que tivemos, realmente bem interessante, uma semana bem legal, que valeu a pena a gente estar de olho aí. E lembrando que nós estamos aí não só na área tributária federal, mas também aí na área estadual, na área do ICMS, né, na área do ISSQN e também na área trabalhista e previdenciária.
Então a Fisconet lhe dá um apoio completo para tudo que você precisar na sua empresa, no seu escritório, na sua vida pessoal. Então muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo Fisconet News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.